Olá, hoje, sábado, 10 de fevereiro, prepara o teu cafezinho e vamos juntos para mais um dia de Café com Lexio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. São José, providenciai e intercedei por nós. Continuamos unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, dia 10 de fevereiro, a igreja faz memória a Santa Escolástica. Depois pesquisa a história de Santa Escolástica, você vai se surpreender. Vale a pena. Primeira leitura de hoje, leitura do primeiro livro dos Reis, capítulo 12, versículos de 26 a 32, depois vai para o capítulo 13 e vai do versículo 33 a 34. Aqui, nessa passagem, a passagem revela o desespero de Jeroboão para não perder aquilo que havia conquistado. Na verdade, o que Deus tinha dado a ele, né? Que era o reinado de várias tribos de Israel, deixando para Roboão, não confunda Jeroboão com Roboão, tá? Roboão era exatamente o filho de Salomão, com a Amonita. Foi esse filho que ficou com a tribo de Judá. E Jeroboão foi aquele que ficou com todas as outras tribos do reinado de Salomão, tá? Que Deus tirou de Salomão e concedeu para Jeroboão. Mas no coração dele, né, ele conquistou, né? Não que ele não tenha reconhecido que foi Deus quem deu a ele, não é isso, até porque foi o profeta Aías que mostrou para ele, ó Jeroboão, o que vai acontecer, né? Mas assim, eu estou dizendo que ele entra num desespero para não perder aquilo que havia conquistado, né? E Roboão, filho de Salomão, que é rei de Judá, Jeroboão está com medo dele conquistar as suas tribos. E aí ele se desespera e cai em desgraça. Por que cai em desgraça? Porque cai em pecado. E num futuro breve, ele vive a consequência natural dos seus pecados, a sua ruína. Mas qual é a diferença de Jeroboão para cada um de nós? O tempo. O tempo em que se viveu. Por quê? Porque a condição é a mesma. A gente sofre por não querer perder aquilo que a gente conquistou, muitas vezes. E aí, por causa disso, muitas vezes a gente deixa que os bens desta vida material, os bens materiais, os bens terrenos se tornem deuses, senhores da nossa vida. A gente morre de medo de perder aquilo que a gente conquistou. E é preciso que Deus seja o Senhor das nossas vidas, que Jesus seja o Senhor da nossa vida e que Jesus seja o Senhor dos nossos bens. Por quê? Porque todos os bens terrenos, eles passarão. O Senhor é eterno. Agora, além disso, a gente também sofre por não querer abandonar o pecado, por não querer perder o prazer que o pecado nos concede. E o prazer que o pecado nos concede é uma mentira, é uma ilusão, porque é uma caricatura do bem que a gente procura.
São João Paulo II, num dos seus tratados teológicos, ele vai dizer isso: o pecado é o homem que procura o bem e erra o alvo. Porque quando a gente peca, por vezes a gente está procurando o bem, mas a gente erra o alvo porque a gente não alcança o bem em si, mas uma caricatura, uma mentira dele, uma ilusão. Entende? Então, é preciso que a gente perceba que muitas vezes a gente sofre porque a gente não quer abandonar esse prazer, essa caricatura do amor, essa caricatura da alegria, essa caricatura da paz, que é o pecado. É preciso que a gente comece a perceber como a gente sofre só de pensar em abandonar os nossos pecados. Mas a consequência natural do pecado é a ruína. É a ruína. Aconteceu com Jeroboão também. Que não aconteça conosco. Que nós não tenhamos medo de desapegar dos nossos pecados. É tempo favorável. O céu se movimenta em nosso favor. Estamos aí às portas da Quaresma, esse tempo de oração, jejum, penitência, esse tempo de caridade, esse tempo de conversão. É o tempo favorável para que a gente possa depor diante de nosso Senhor todos os nossos pecados, inclusive o nosso medo de perdê-los, o nosso sofrimento em abandoná-los, em abandonar o prazer que o pecado nos concede. Peçamos ao Espírito Santo essa graça, a graça de uma conversão autêntica, genuína, de uma força volitiva, de uma vontade, do fortalecimento da vontade para querer as coisas de Deus, para querer a graça de Deus que nos basta, que nos é necessária, para renunciar, preterir, repelir o pecado do nosso viver. O Evangelho de hoje narra a multiplicação dos pães. Está em Marcos capítulo 8, versículos de 1 a 10. E eu vou tentar ser bem objetivo. O milagre da multiplicação dos pães é uma prefiguração da Santa Missa. O Senhor tem compaixão do povo que está com ele ali há 3 dias. O Senhor pega o pão, tem 7 pães, dá graças e oferece, né? E vai partilhando ali. É um milagre, porque 7 pães, materialmente falando, não dá para 4.000 pessoas. Então, há ali a ação sobrenatural da graça de Deus, que se materializa. Essa ação sobrenatural, ela é materializada na realidade material, desculpa a redundância, por meio de Jesus. É um milagre. É Jesus quem opera este milagre. Então, é uma prefiguração da Santa Missa, por quê? Porque o Senhor pega o pão, dá graças e distribui para alimentar o seu povo. Porque a Eucaristia é alimento. O alimento do católico, o alimento do cristão, do discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo, é a Eucaristia. A Eucaristia nos nutre espiritualmente, a Eucaristia nos nutre corporalmente. Por quê? Porque é corpo, sangue, alma e divindade. É Jesus se encarnando, é a substância de Jesus tomando corpo no nosso corpo.
e a gente vai se transformando naquilo que a gente consome. O milagre da multiplicação dos pães é uma pré-figuração da Santa Missa, e aqui cabe ressaltar que o que aconteceu é um milagre operado por Jesus Cristo, nosso Deus. Por que digo isso? Porque tem ideologias na igreja que querem desvirtuar este acontecimento, fazendo um reducionismo material, excluindo a sobrenaturalidade do ato da multiplicação dos pães. E a multiplicação dos pães é um milagre que o Senhor opera. Por quê? Porque Ele não se cansa de cuidar dos que com Ele permanecem. Jesus não se cansa de cuidar dos que com Ele permanecem. Nosso Senhor providencia o alimento para aqueles que com Ele permanecem e nele põem a sua confiança. É preciso que a gente peça ao Espírito Santo a graça de confiar na providência de Deus. Muitas vezes a gente se desespera porque a gente ainda não confia na providência de Deus. É preciso que a gente peça ao Espírito Santo a graça de ter um coração generoso, que partilha dos bens que o Senhor nos confia. É preciso que a gente peça ao Espírito Santo a graça de permanecer com Ele. Permanecer com Jesus, sabendo que Jesus não descansa um minuto sequer no cuidado conosco. Possamos permanecer com Jesus, confiando de que tudo, absolutamente tudo que nós precisamos, o Senhor nunca deixará faltar. Que Deus nos abençoe e nos aprove a cada passo. Se vivo, vivo pela misericórdia do Senhor.